Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma felicidade muito grande estar conversando com vocês novamente. Todas as quintas-feiras nós estamos postando vídeos novos aqui no YouTube, né? Gratidão a todos vocês. Obrigado, irmãos, pelos inscritos. Gratidão imensa pelo carinho que vocês têm por nós. Os nossos vídeos, meus irmãos, são sempre simples e humildes. Nós sempre queremos passar algo para aquelas pessoas também que não têm muito conhecimento também, mas de uma forma bem simples também, pois a vida nós temos que tratar as coisas na simplicidade e na humildade. Quando nós tratamos as coisas na humildade e na simplicidade, nós levamos a nossa vida bem distante para o bem nosso, para o bem do nosso próximo, para o bem das pessoas. Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje, o tema de hoje é mãe, pai e filhos, né? Todos nós que vivenciamos aqui encarnado sabemos a necessidade que temos de ter um pouquinho de conhecimento, pois a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um filho é muito grande aqui quando encarnado, né? E eu peguei um trecho, meus irmãos, do livro Vida e Sexo, daqui. Eu vou ler para nós agora, nesse momento, na página 71, esse livro é de Chico Xavier e de Emmanuel, né? Pelo espírito de Emmanuel também. Na página 71 diz assim: pais e filhos, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 14, o item 9. E aí aonde que fala-se assim: trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sociodomésticos, não é somente a relação de pais para filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a que se verifica dos filhos para com os pais. Os filhos não pertencem aos pais, entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Os genitores devem especial consideração aos próprios rebentos, mas o dever funciona bilateralmente, de vez que os rebentos do grupo familiar devem aos genitores particular atenção. Existem pais que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se lhe fossem objeto de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los como se os progenitores lhe constituíssem almárias domésticas. Isto está no livro de Francisco Cândido Xavier, Vida e Sexo, né, de Emmanuel. É um livro muito bom que ele relata muitas coisas, muito tema, né? Ele fala família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromisso afetivo, casamento, divórcio, união infeliz, filhos, alterações afetivas, desajuste, né? É um livro maravilhoso para a gente, tédio no lar, né? Aborto, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério, prostituição, né? Então é um livro muito bom, meus irmãos, para podermos vivenciar um pouquinho. Vejam bem, semana passada, meus irmãos, estava quente, mas hoje parece que está mais quente ainda aqui no sul, né? Então eu desliguei, hoje eu estou aqui no Centro Espírita, né? Geralmente eu gravo aqui no Centro Espírita, eu gravo lá em casa, né? E aqui eu tive que desligar o ventilador, porque o ventilador é muito barulhento e aí vocês não iam escutar muito bem, né? A irmã Clary está ali, eu liguei o ar-condicionado ali para ela está ali no cantinho ali, um pouquinho meditando, né? Que é bom, quando a gente vem na Casa Espírita, a gente sente essa energia maravilhosa do Centro Espírita, né? Você que está na sua cidade, tem a oportunidade de ir no Centro Espírita, vá, é maravilhoso. Muitas vezes a gente entra lá numa tristeza, né? Um desânimo, sai de lá com uma energia renovada e muitas vezes não sabe nem explicar aquela alegria, mas nós sabemos o quanto nós abastecemos a nossa alma com combustível espiritual. E os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os espíritos de luz, então, assim, eles adoram nos ajudar. Por isso que é importante nós estarmos em sintonia com eles.
estando em sintonia com eles, meus irmãos, olha, a tua vida vai melhorar muito, a tua tristeza vai para bem longe. Então, o tema de hoje, mãe, pai e filhos, né? Aí, como está no livro, os filhos não pertencem aos pais. É verdade, né? Eu e a irmã Clary temos 2 filhos, né? Um de 32 e o outro de 17. Mas a gente às vezes peca porque a gente quer zelar, quer cuidar demais, né? Então a gente peca por esse lado, né? E a gente lendo o livro e a gente aprende, os filhos não pertencem a nós. Nós demos a passagem para eles estar aqui, para eles viver a vida deles, né? Para eles evoluir. Mas muitas vezes nós, pais, muitas vezes super protegendo os nossos filhos, não deixamos eles seguir voo e ficamos assegurando eles. Lembrando sempre, né, meus irmãos, eu estou aprendendo junto com vocês e bem diz no livro ali, né, os filhos não pertencem aos pais, a gente apenas dá a passagem, dá a vida para eles aqui para que esse espírito possa seguir o seu caminho, né? Então, lembrando, os filhos não é propriedade dos pais, então nós temos que parar de sufocar eles um pouquinho, né? Deixar eles seguir, porque esses espíritos já vêm de outras encarnações e tem uma inteligência muito grande. E nós, pais, pai, mãe, a gente muitas vezes a gente sufoca eles tanto que acabamos deixando eles estacionados e eles não conseguem evoluir. E muitas vezes os pais dizem, onde é que eu errei, né? Então é bom a gente prestar atenção, né? A outra parte, os pais não pertencem aos filhos. Também, geralmente, né? Quando a mamãe se separa do papai, o papai se separa da mamãe, os filhos ficam ali com a mãe, geralmente, né? Às vezes com o pai, né? Raramente, mas mais é com a mãe que é de direito, né? Afinal, a mãezinha passou 9 meses com a criança ali, né? No ventre, então, mais que direito. Claro, é bom passar com os dois, né? Mas geralmente com a mãe. E o que acontece muitas vezes? Os filhos também ficam com os ciúmes dos pais, da mãe, né? A mãe, quando arruma um novo companheiro, um namorado, alguma coisa, os filhos ali já ficam, né? Olha, mãe não, né? Às vezes também os filhos muitas vezes se apegam demais aos pais e não deixam os pais também evoluírem também, né? Acontece com os filhos, também acontece com os pais, acontece com os filhos também. Muitas vezes os filhos querem os pais, a mãe e o pai só para eles, né? E também não deixa eles seguir. Às vezes o paizinho, a mãezinha quer fazer um novo estudo ou quer seguir uma outra área de trabalho e os filhos segurando eles também. Acontece também, né, meus irmãos? Outro detalhe, meus irmãos, é um pouquinho mais triste, né? Existem pais que agridem os filhos. Nós viemos de uma geração, meus irmãos, que há um tempo atrás existia a escravidão, onde que as pessoas eram maltratadas, humilhadas, né? E nós vemos de uma geração aonde que dar um tapa no seu filho era uma educação, né? Agredir com cinta, com coisa. Mas hoje a gente tem a sabedoria e a inteligência que essa agressão não se faz necessária, né? Jamais um pai, uma mãe pode agredir os seus filhos, pois hoje nós temos o saber, o conhecimento de que a educação moral ela é muito mais valiosa do que uma agressão. Então, paizinho, mãezinha que pensa em agredir os seus filhos, pare com isso. Não queira para o seu filho que, né, não pode ser assim. Então os pais jamais, muitas vezes a gente que é de um tempinho mais atrás falamos, no meu tempo eu tomei um tapinha, né, e cresci e tô forte. Não, isso não vale não, está errado, está errado, o passado já passou, agora são outros tempos, meus irmãos. Pois bem, continuamos com essa parte um pouquinho mais triste, né? Existem, que está no livro aqui, existem filhos que agridem os pais. Vocês vão dizer, não existe, irmão, não existe. Pois bem, meus irmãos, existem muitos filhos que agridem os pais. É uma tristeza de ver quantos paizinhos, quantas mãezinhas estão sofrendo, sendo humilhada muitas vezes. Muitas vezes o paizinho, a mãezinha não tem recurso e muitas vezes os filhos, por ter um recurso, uma filha, alguma coisa assim, ou ter um estudo, às vezes humilha, né? E isso é errado, não pode acontecer.
né? Então, nem dos pais para com os filhos e nem dos filhos para com os pais, né? Outra coisa que eu tenho visto na nossa sociedade, meus irmãos, olha, o tempo está passando, já estou em 10 minutos e a irmã Lúcia está lá, daqui a pouco ela sai lá da salinha e vem me corrigir. Eu já vou para o mais encerramento, né? Então, meus irmãos, o que tem que ter na família entre pai, mãe e filho, né? É o respeito que tem que ter. Pai, mãezinha, filhos, abre os olhos. O pai e a mãe deu a grande oportunidade para vocês reencarnarem aqui e quitar as dívidas passadas. O pai e a mãe é um portal, a mãe mais ainda um portal para a nossa reencarnação, né? Então devemos respeitá-los sempre. Todos têm que se respeitar. Família que tem briga, discussão, tem uma legião de espíritos ali. Então vocês prestem muita atenção. O respeito é o melhor remédio para curar todos os males que está na família. Sem respeito é uma família destruída e com uma legião de espíritos junto daquela família. Então, meus irmãos, esse vídeo está um pouquinho curto, mas já vou terminar aqui, né? Então, o que nós temos que fazer? Aplicar a terapia do amor fraterno. A terapia do amor fraterno, aonde que todos se respeitam, aonde que haja diálogo, abraço, carinho na sua família. Família é união, amor e respeito. É isso que nós temos que ter hoje e sempre. Um grande abraço fraterno no coração de cada um de vocês. Que o nosso Mestre Jesus, nosso mentor espiritual, proteja cada um de vocês. Que assim seja.